Boa tarde, pessoal, aqui é Walter Pensador TK e estou aqui com o capítulo 2, que é a parte 2 da resenha do livro Você Pode Confiar nos Comunistas. Então, sem mais delongas, vamos começar com o capítulo 2. O capítulo 2 tem um título Recrutamento de um Comunista. Então, ele se refere justamente às circunstâncias que permitem que a pessoa se torne um comunista, que é a forma justamente de você poder entender como eles são recrutados, para você poder contra-atacar a isso. Ele faz um questionamento simples de senso comum que acho que a maioria das pessoas deve ter. Se o comunismo tem esse apelo para os pobres, de igualdade, de você sair da exploração e tudo mais, então ele deveria ser bem apelativo aos pobres e não aos ricos, concorda? Isso é o que a maioria das pessoas pensam, só que acontece, na realidade é totalmente diferente do que a gente pensa. Na verdade, as pessoas que mais aderem ao comunismo são intelectuais, geralmente na sua fase estudantil. E é um tanto quanto surpreendente isso, mas é o que acontece. O próprio autor menciona vários autores, vários comunistas famosos, como o próprio Karl Marx, o Engels, o Joseph Stalin, Lenin e vários outros aí, nomes até que eu nem conheço, que aderiram enquanto intelectuais e estudantes. Então, é um fenômeno que acontece muito. E quando você se defronta com as universidades públicas federais do Brasil, repletas de comunistas, são pessoas progressistas, na verdade estão com ideias marxistas até os dentes, então você vê que isso é um fato. Então o livro esse capítulo se propõe a explicar por que isso acontece. Um exemplo interessante que ele fala na página 21 é acerca de um estudante norte-coreano. Lembre-se, Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, inclusive para o Evangelho de Cristo, religiões duramente perseguidas lá. Nessa época já tinha o comunismo. E aí ele mostra a situação desse jovem coreano que foi para a América. Deixa eu procurar o trecho aqui e já vou ler para vocês. Certa visão interna das coisas, o segundo estudante ao forneceu. Era um refugiado da Coreia do Norte. A América abriu-lhe os braços e o coração, dando-lhe guarida. Cercou-o de amor e afeição, vestiu-o e o alimentou, tornando-o um indivíduo com importância e significação, protegido pelas leis. Apesar de tudo isso, as ideias que os comunistas lhe infiltraram na mente quando era criança ainda estavam lá. Você vê a doutrinação como é forte aí. Disse-me imediatamente das coisas erradas da América e certas no comunismo. O mal da América, explicou-me, era o modo com que os patrões exploravam os trabalhadores, especialmente no Sul. A prosperidade americana seria uma bolha prestes a estourar em desemprego, depressão, crise e guerra civil. E prosseguia dizendo que na Coreia do Norte havia se adotado a nova democracia, que não prestava a ponto de fazê-lo fugir de lá. Mas a nova democracia evoluiria em socialismo, do tipo existente na Rússia, que era bem melhor. O socialismo progrediria até o comunismo, o que seria muito bom. Sob o comunismo, a natureza humana atingiria a perfeição ao ponto de dispensar todo e qualquer tipo de governo. A realidade dos fatos o afugentou da fome, dos andrajos e do terror, mas a visão enganosa permanecia em sua mente. Então perceba, o rapaz tem a evidência dos fatos, da realidade, de que o sistema é opressor, o sistema é ditatorial, o sistema é perverso, mas mesmo quando ele foge desse sistema, ele ainda acha que o comunismo está certo, ele acha que aquilo vai melhorar, porque foi infiltrado na sua cabeça, enquanto estudante, esta realidade. Então o autor do livro prossegue, e ele destrincha 4 motivos que levam a pessoa a ser ludibriada e ser convencida a ser comunista. Os motivos que ele aponta na página 22 são os seguintes: desilusão com o capitalismo, filosofia materialista, vaidade intelectual, tendência religiosa insatisfeita. E aí ele vai destrinchar cada um desses 4 motivos. Primeiro motivo: desilusão capitalista com o capitalismo. Eu vou estar lendo das páginas 22 e 23 para vocês entenderem isso aí. A análise marxista é na superfície bastante convincente. Marx ensinou que o sistema capitalista desencadeia 2 coisas: produz bens para distribuição e circula um meio de troca ou dinheiro. Em outras palavras, a sociedade capitalista se apoia na produção de bens para serem trocados por dinheiro
e na distribuição de dinheiro para a obtenção desses bens. A sã estrutura da sociedade capitalista, de acordo com Marx, resulta da disponibilidade de dinheiro em quantidades suficientes para a compra dos bens produzidos. Marx sustentava que, pela própria natureza do capitalismo, esse equilíbrio entre bens produzidos e dinheiro disponível não pode ser mantido prolongadamente. É inevitável determinada sequência de fatos, segundo Marx. Os bens produzidos possuem algum valor monetário. O dinheiro é distribuído de duas formas, a maior parte em pagamentos ou salários aos trabalhadores que fabricam os bens, aos diretores, aos supervisores e a todos os empregados até o porteiro. Uma parcela menor é retida como lucro pelos que possuem os meios de produção, ou seja, os burgueses. Nos estágios iniciais de uma indústria, o dinheiro que reverte aos proprietários como lucro entra na circulação porque novos bens capitais, como prédios e maquinárias, são necessários. Produzidos estes bens capitais não são disponíveis para venda à massa popular e, portanto, os salários pagos aos trabalhadores que os fabricaram são utilizados na compra de bens de consumo. Durante o período de capitalização, há geralmente em circulação dinheiro bastante para a compra dos bens de consumo produzidos. Atinge-se, porém, eventualmente, o ponto de suficiência de fábricas e máquinas, cessando a necessidade desse tipo de investimentos. O lucro é então retido e acumulado em saldos bancários, e o único dinheiro circulante é aquele pago em salários para a produção das mercadorias. Desde que sua quantidade nunca é suficiente para a compra de toda a mercadoria produzida, a consequência inevitável da produção é a superprodução. Inicialmente, essa superprodução é pequena e quase imperceptível, mas gradativamente assume importância. Os depósitos dos fabricantes entopem-se de mercadoria. Os inventários dos distribuidores acham-se completos e atinge-se o ponto em que as fábricas têm à mão mercadoria suficiente para suprir o mercado por períodos consideráveis. Nesse momento, apresentam-se alternativas de modo de agir. Os industriais podem dizer: o que é que o povo não tem dinheiro suficiente para comprar essa mercadoria. É melhor cogitarmos de um modo pelo qual ele possa ganhar mais dinheiro, ou então podem raciocinar: já temos bastante mercadoria, não precisamos fabricar mais nada por algum tempo. É melhor cessarmos a produção até escoamento dos excedentes. A solução normalmente adotada é a segunda, com a consequente dispensa dos empregados. Privados de salário, eles concorrem para a diminuição do poder aquisitivo e então a situação piora. E na página 24, conforme Marx, esse ciclo é inexorável. A produção leva à superprodução, que leva ao desemprego. O desemprego ocasiona a diminuição do poder aquisitivo, o que agrava o estado das coisas, porque acelera a acumulação de produtos excedentes, provocando o crescimento da onda de desemprego. O efeito eventual será depressão e crise. Os armazéns estarão repletos de bens que o povo não pode adquirir. A economia atinge estagnação, debatendo-se numa paralisação forçada. E aí o que acontece? Depois ele diz que uma das formas que eles têm para poder desencalhar os bens é provocar guerras. E aí com a guerra reforça a produção e aí a superprodução sai. E aí reinicia o ciclo. Isso segundo Marx. Mas o que acontece? A gente já tem que ter uma visão mais contemporânea e ver como o capitalismo funciona, ver que tudo que ele está falando faz um pouco de sentido, mas não é de forma alguma uma representação absoluta da realidade. Por exemplo, você tem uma fábrica que você está com excedente, o que você vai poder fazer? Se você tem estrutura suficiente, mais suficiente para suprir os que estão aqui, você vai vender para outros locais, você pode revender para que outros revendam outros locais. Existem muitas formas criativas de suplantar isso aí. Fora que eles pensam que o lucro do burguês fica lá preso no caixa e não é usado para nada, mas o dinheiro circula seja na forma de investimentos nos bancos, seja ele comprando bens para eles, onde ele está movimentando outros negócios. Então você já vê que é totalmente errado o que Marx fala. Mas esse discurso, para quem não está atento, seduz, e é um dos motivos porque ele fica insatisfeito com o capitalismo, com uma falsa crise, uma falsa um falso motivacional de guerra e de depressão que Marx diz que o capitalismo tem, e assim a pessoa acaba sendo seduzida pelo comunismo. O próprio autor, e lembre-se, esse livro aqui é da década de 70, então você tem assim algumas coisas que estão um pouco desatualizadas, mas mesmo assim são muito importantes os pontos que ele dá. Ele enumera 7 pontos que são fatores pertinentes que Marx não considera. O primeiro é a natureza dinâmica do dinheiro. Segundo, o papel da psicologia na economia, relação da publicidade com a distribuição, crédito consumidor, mercado de crescimento constante, capitalismo do povo, papel do governo e da legislação.
natureza dinâmica do dinheiro significa que o dinheiro não é estático. Você vê que ele fala, os produtos têm um certo valor em dinheiro. O Marx encara como se o dinheiro tivesse sempre um valor, o que não é verdade. O preço, ele não é estático, o preço varia. O preço varia dependendo de oferta, de demanda, dependendo de muitos fatores. Então, vamos supor, acontece essa situação que ele diz que as pessoas não têm o suficiente para comprar os produtos do armazém. As empresas vão ter que baixar o preço, senão elas não vão mais vender, elas vão à falência. Percebe como isso foi enganoso? Então, os preços, por que você acha que a liquidação, você tem lá preços que antes, por exemplo, móveis que custavam lá uns R$100, o cara bota por 500, 400, porque eles estão tirando as margens de lucro para poder justamente desentupir o excedente. Então você vê, pare como isso é uma furada. E aí, que mais? Aí o papel da psicologia na economia, que as pessoas são motivadas por motivos assim muito subjetivos. Você pode ter tanto a psicologia que faz com que as pessoas deixem de comprar determinada coisa ou determinado produto em determinado canto, como o contrário, você pode ter as pessoas super empolgadas de comprar determinada coisa, mesmo que seja inútil. Um exemplo, ovos de Páscoa. Você tem a barra de chocolate muito mais barata, mesma quantidade de chocolate, tão gostoso quanto, mas as pessoas na época da Páscoa, muitos preferem comprar o ovo de Páscoa e pagam muito mais por isso. Então isso é psicológico. O ovo de Páscoa não tem um benefício maior, exceto só o formatinho do ovo. Ele é o mesmo chocolate e ele é muito mais caro. Enfim, isso não foi falado por ele, né? Isso aí eu estou usando os meus exemplos, porque se eu for falar do livro vai ser um caminho demorado. Aí ele fala, a relação da publicidade com a distribuição. Bom, a distribuição pode melhorar, pode começar a divulgar o produto. O autor ainda não bota a culpa em Marx, porque na época a publicidade não tinha lá muita... não estava muito em voga a publicidade como nos dias de hoje, né? Até nos dias dele mesmo, né? Do próprio autor do livro. Aí o que mais? Crédito consumidor, que é justamente a questão do cartão de crédito. Você não tem dinheiro agora, mas você vai, compra e paga no mês que vem. Contanto que você tem os recursos, no outro mês você consegue comprar o produto. Então isso aí também tira o que Marx está dizendo. Mercado de crescimento constante, como eu falei, está excedendo, então você pode expandir seu mercado, você pode vender para outros locais, você pode criar novas filiais. Marx não levou isso em conta. 6. Capitalismo do povo, que é o fato de a própria população, ela poder também fazer o comércio entre si. Você tem um empregado que também pode vir a ser patrão e produzir. Ele ganhar o dinheiro além do que ele já recebe do seu patrão, e ele ser capaz de capitalizar alguma outra coisa e ganhar mais. Então a sua quantidade de dinheiro não está limitada, não está só na mão do meio de produção. Ele pode obter de outras pessoas, até mesmo dos próprios patrões dele, ou outros patrões. Aí deixa eu ver aqui, que mais? O papel do governo e da legislação. Quando o governo, a legislação muda essas regras e tornam as coisas um pouco diferentes. Mas enfim, esses são os 7 argumentos que o autor utiliza para refutar esse ataque de Marx ao capitalismo, que é um dos motivos, lembre-se que são 4, para que a pessoa seja fisgada pelo comunismo. E você percebe isso facilmente até nos dias de hoje. Sempre aquela história, o capitalismo malvadão, o capitalismo que matou não sei quanto, que na verdade não matou ninguém, mas eles gostam de falar esse tipo de coisa. E eles têm um ódio ao capitalismo, que na verdade é o motor da prosperidade. Então, vamos lá. O próximo atributo, o próximo tópico que usado para seduzir a pessoa para o comunismo é a filosofia materialista. O que acontece? O materialismo é você simplesmente pegar bens materiais, é o que é material. Nós que somos cristãos, só que tememos a Deus, acreditamos em uma realidade transcendente. Existe nosso corpo físico, nós temos coisas físicas explicadas pela ciência, e a ciência regida pelo método científico e tudo mais. Mas você tem algo mais que nós acreditamos, que é o mundo espiritual, a alma, o espírito, coisas que a ciência não explica. E isso está tudo bem. A ciência tem sua delimitação e isso está fora do escopo da ciência. Existem pessoas, obviamente, que não acreditam, mas nem elas podem negar que você tem esses aspectos da vida que a ciência não explica de forma alguma e jamais vai explicar. Como posso citar pelo menos 2 exemplos. A questão dos sentimentos das pessoas, como explicar pela ciência. E a segunda coisa, gostos pessoais. Você não tem a ciência do gosto pessoal.
Não tem como você definir por que uma coisa é mais desejável e outra não para você. Eu posso gostar mais de azul, outro mais vermelho. Eu prefiro o Vasco, outro prefere o Corinthians. Essas coisas não são cientificamente testáveis. E, por exemplo, outra questão da estética, o que é bonito, o que é feio. Não existe a ciência da estética. Você não tem como definir cientificamente que uma coisa é feia ou bonita. A moral também é outra coisa que a ciência não pode delimitar. Enfim, tem muitas coisas que a ciência não vai e você tem que ir para o rumo metafísico para poder averiguar essas coisas. Um deles é o religioso. Mas enfim, o materialismo é você tirar toda essa parte metafísica, se focar em puro cientificismo. Você pega apenas o que é material. E o marxismo é exatamente isso, porque o Marx falava que a religião era o ópio do povo e ele era ateu na superfície, mas na prática dá muitas denúncias que ele é um satanista. Aconselho você a ver um vídeo da Paula Marisa, muito bom sobre o assunto, que ela mostra versos totalmente sinistros do Marx a favor do satanismo. Mas enfim, há esse materialismo e aí faz com que o mundo seja representado apenas como estruturas materiais. Então, baseado nisso, eles criam toda uma metodologia aparentemente científica, onde o marxismo ele é persuasivo, ele é algo que faz sentido. E você vai por essa lógica que eles colocam e pensa que é verdade. Isso é ciência, isso aí é uma coisa lógica, não tem como você negar. E aí os caras seguem isso à torta e à direita, pensando que estão seguindo ciência. Na verdade não estão seguindo ciência coisa nenhuma. Estão apenas seguindo um materialismo científico, que não é ciência. Enfim. E aí você tem por que muitos estudantes são iludidos. Porque o estudante, ele não quer ser ludibriado, ele não quer acreditar em meras crenças e fábulas. Ele chega na universidade, ele quer aprender ciência. E aí chega isso aí se apresentando como ciência, materialismo científico, a razão, pura razão. A pessoa se ilude e aí segue o comunismo, o marxismo. Vamos para a próxima agora. A próxima tem um pouco a ver com essa aí também, que é a vaidade intelectual. O estudante acabou de entrar na universidade, ele percebeu que o mundo não é tanto como ele pensava, os contos de fadas foram desbaratados. E aí ele começa a ser jogado na dele a ideia de ateísmo, a ideia de materialismo, a ideia que seus pais estão errados. Na verdade ele está certo, ele está em uma nata intelectual, e ele está em uma evolução intelectual onde ele é superior aos demais. O nome educação superior para ele faz todo sentido, porque ele é um iluminado acima dos outros que estão lá, meu Deus, os pedreirinhos trabalhando lá na obra, as costureiras lá costurando, são apenas pessoas simples. Ele é um cara iluminado, ele sabe bastante. E aí esse cara é facilmente cooptado pelo comunismo e o seu materialismo científico. E por último, mas não menos importante, você tem a tendência religiosa insatisfeita. Você vê que o comunismo, o marxismo, se coloca como uma religião. Ele não é coisa que pode ser questionado, ele está certo, os outros estão errados. Ele vai de encontro à realidade, ele relativiza as questões de paz, amor, de verdade. Tudo é conforme a necessidade do movimento. Então ele preenche isso com um materialismo que age como se fosse uma ciência, mas na verdade é uma religião. Ele supra a necessidade de religião dessas pessoas sem ser como uma religião propriamente dita, apesar de que acaba sendo uma religião. Então acaba sendo os 4 motivos pelo qual uma pessoa é recrutada para o comunismo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Qualquer coisa, dúvida nos comentários, sugestões também, críticas, elogios. Deus abençoe e até a próxima edição, no capítulo 3. Lembre-se que a verdade é uma só. Valeu!